Boa tarde, amigos e irmãos. Meu nome é Sérgio Vermelho e sou missionário da Igreja Comando de Deus em Teoflotone. Ontem eu deixei dois vídeos, um que fala lá em João 4 da mulher samaritana, outro lá em Ezequiel 37, né? Um vídeo para que vocês possam meditar, para que o Senhor venha trabalhar nas suas vidas, dando força espiritual e proteção. E disse que hoje postaria um videozinho aí sobre deserto. E eu resolvi me inspirar e buscar uma passagem em Samuel 11, onde vai falar do pecado de Davi, o adultério que Davi cometeu, pegando aí Betseba, a esposa de Urias, manteve relação com ela e dela veio um filho, qual esse filho foi tomado, esse filho veio a falecer, porque Davi pega Urias, o esposo de Betseba, manda para a guerra para que Urias morresse e assim ele ficasse aí com a Betseba, né? E foi bem o que aconteceu. Porém, ele achou que ninguém iria saber, que Deus não iria ver aquilo, ainda que ele era a menina dos olhos de Deus. Diz a Bíblia que Davi é a menina dos olhos de Deus. E Davi se arrependia com o coração, não com os lábios, né? Então, ainda que ele se arrependia com o coração, não com os lábios, no profundo dele, ele pagou o preço, porque quando ele pega a Batseba, a esposa de Urias, e comete o pecado com ela, adultério, ele envia Urias para a guerra, vai dizer que o Urias é morto na guerra como um dos melhores soldados de Davi, né? Davi então pediu para que Joabe colocasse o Urias lá na guerra, entre meio os homens sanguinários, porque tudo que ele queria era que o Urias morresse. Ele já estava calculando, né, promovendo a morte ali do Urias para ficar com Betseba. Veio o filho da gravidez aí de Davi e Betseba, que morreu, né, foi tirado. Davi começa então a pagar o preço bem nessa situação aí. E não foi por aí. O Natan, o profeta, então, vai até Davi, contar uma historinha para Davi, achando Davi que aquilo estava escondido, que não iria ficar sabendo nunca. Mas Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Deus conhece você, né? Deus vê tudo acontecer, Deus sabe quantas constelações há no céu, né? Deus conhece o planeta, porque o planeta foi ele quem fez, foi ele que formou, ele é dono do ouro, da prata e da terra. Ele é quem formou tudo isso desde Gênesis, né? Que vem nos explicar a Bíblia. Então, quando Natanael, o Natan, chega lá diante de Davi, que vai contar a história para Davi, ele diz o seguinte: olha, Davi, havia dois homens, um rico e um pobre. Tinha um pobre que cuidava da ovelhinha, dava água, comida, cuidava bastante dela. Essa ovelhinha dormia no colo desse pobre. Mas tinha um rico que tinha de tudo, valores. E esse pobre foi visitar esse rico, e chegando lá, então o rico que tinha de tudo nada deu, e ao contrário, pegou a ovelhinha do pobre e a matou para dar esse alimento ao pobre, para dar o almoço ali para o pobre, a servidez, para servir o pobre, né? O que acontece? Nesse exato momento que o Natan está contando essa história para Davi, acho que Davi começa a perceber onde estava a falha. Porque quando Natan leva isso para Davi, da história do rico e do pobre, dizendo que o pobre cuidava bem da ovelhinha, e que o rico tinha de tudo, e que o pobre vá na casa do rico, e o rico de mau grado não deu nada, nem serviu bem, Davi se ira e diz: não, nós temos que resolver isso com essa pessoa que fez isso, que esse cara está no pecado imperdoável. E Natan diz para Davi: porventura essa pessoa, Davi, não é você? E Davi tinha pegado sim a esposa de Urias. E Davi mandou Urias para a guerra para Urias morrer. Urias morreu. Mas Davi não deixou de pagar o pecado, não. Não deixou de pagar o deserto, não. E Absalão, filho de Davi, ainda queria tomar o reino de Davi. Manipulou para tirar a vida de Davi, o filho. Então, Davi veio sofrendo de consequências de desertos no dia a dia. E assim é você. Às vezes você está com o Senhor, mas comete uma falha e vai para o deserto. Aí vem as murmurações, as reclamações. Mas se você errou, você paga. A Bíblia diz que Deus é vida, mas também é fogo consumidor. Deus dá, mas Deus também cobra, né? Deus justifica a falha está do homem, né? Deus cobra do homem. Então, se você às vezes está no deserto, às vezes no deserto familiar, mas aonde está seu erro? Um deserto de emprego, mas aonde você errou? Um deserto no relacionamento,
Será que você não está errando com a sua esposa com você, para estar passando o deserto? Esse deserto é cabível vocês saberem, vocês auto se corrigir. E apesar que diz a palavra de Deus que no deserto vai lá, quem é vencedores de lá sai, quem é heróis, por esse motivo que lá entra quem vai realmente aguentar. Porque se você caça o deserto, lá você paga o preço. Né? E o Senhor está aí para te tirar do deserto, para te perdoar, para mudar a sua história, para te ajudar. Mas não se iluda não. Veja bem, o Davi achava que ninguém sabia. O Natan foi lá para explicar para ele perceber que alguém estava vendo o pecado dele. Ele prostrou e se arrependeu, dizendo na Bíblia que Davi é a menina dos olhos de Deus. Mas diz que quando Davi errava, Davi pedia perdão a Deus, e pedia perdão a Deus com o coração, né? Com veemência, com verdade. E assim é você. Você que esteja atravessando esse deserto nesse momento, entenda uma coisa, que se você não se arrepender, dificilmente você sai do deserto. Você tem que se arrepender e se pôr no lugar de cristão diante do Senhor e pedir perdão daquele pecado. Davi, ele pedia perdão a Deus com o coração. Davi pecou, errou, mas Deus o perdoou, né? E pode perdoar você também. E deserto vem de várias formas. Talvez você tenha uma família, mas está ali errando com sua própria família. Vai vir um deserto para você vai pagar o preço. Tem um emprego, mas às vezes porque tem um emprego, acha que subiu de patamar, tem que atropelar as pessoas, né? Humilhar, pisar nas pessoas. Mas o deserto também sobre isso vem. Hoje você tem, amanhã você cai, né? Nada é para sempre. Nada é para sempre. Não adianta você achar que você está lá com sua família no adultério, que vai ser uma vida inteira daquela forma, que você não vai cair, que você se equivocou. Vai cair sim, pode esperar que vai. O seu boleto chega, a cobrança vem, né? Então, se sua esposa também está na mesma falha do erro, achando que vai ficar tudo coberto, que Deus não está vendo, Deus vê tudo. Se você traz sua esposa, Deus está vendo lá numa boa. Se o seu médico traz, Deus está vendo numa boa. Se você está no seu emprego, subindo na escadinha, atropelando as pessoas, Deus também está vendo. Se você está mentindo diante de algum fato, Deus também está vendo. E esse deserto vai ser cobrado de você, né? Então fica aí as poucas palavras diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus venha te confortar e que se você venha cair num deserto parecido de Davi, o qual teve que matar Urias, que Deus te livre, que Deus te proteja, que não precise disso. Se você cair num deserto o qual você venha a trair alguém por algum motivo, que Deus também venha te proteger. O deserto de emprego, que Deus te proteja e te abre portas, que Deus te console para que você não caia nesse deserto. O deserto de enfermidade, que Deus venha te curar e te proteger. E fica aqui as minhas poucas palavras, que você se inspire nessas palavras do deserto de Davi, né? E que deserto não vem só para Davi, vem para todos, da forma que você é, ainda mais se você é um cristão e conhece a palavra e erra e cai no deserto, conhecendo a palavra, ainda complicado mais fica. Que Deus te abençoe em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e tenha um bom dia, uma ótima noite, né? Que Deus venha te edificar cada vez mais com esse vídeo, que Ele te abençoe hoje e sempre.